virar, porque amanhã já tem Campeonato Brasileiro de novo, tem Galo e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, pra cidade do Galo, porque essa janela de transferências tá mexendo com os clubes e tá mexendo com o Atlético. Rodrigo Rocha, 3 jogadores de saída, é isso mesmo? Me conta. Está calor e a janela de transferência está agitada, parecendo janeiro, amigo, mas estamos em abril, essa janela depois dos estaduais fechando. O Atlético treina às 4 da tarde e se concentra pro jogo contra o Criciúma amanhã. E é o seguinte, vamos lá, o primeiro deles, o Gemerson, está conversando com o Atlético Paranaense, que propôs uma troca, oferecendo Pedro Henrique, também zagueiro, o Cuca, que é o técnico do Atlético Paranaense. Inicialmente o Galo se interessou, mas recuou, não quer perder o Gemerson agora, embora o Pedro Henrique ainda interesse. Talvez o Galo tenha que fazer uma proposta, colocar dinheiro na mesa para trazer o jogador do Atlético Paranaense. Edenilson está conversando com o Grêmio, conversas iniciais ainda, mas a negociação pode sair, como a Lud falou, tem que ser até sexta, quando fecha a janela. E o terceiro deles, o Patrick. Esse está pertinho já de concretizar a transferência para o Santos, que pagaria por 80% dos direitos do Patrick 5 milhões de reais. O Patrick sairia agora, mas esse dinheiro viria só no ano que vem. O Santos vai parcelar o pagamento em 12 vezes. São essas 3 perdas possíveis do Atlético: Gemerson, Patrick e Edenilson. E esse Pedro Henrique pode pintar zagueiro do Atlético Paranaense aqui no Atlético. Vamos aguardar os próximos dias intensos de janela de transferências, Maurício. Informações quentíssimas, tá calor. Eu sei que o Rodrigo Rocha tá de bermuda aqui, igual o William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Valeu, Rodrigo! Atlético e Cruzeiro estão vivendo uma maratona na temporada nesse mês de abril, né? Cada um dos times, pra você ter noção, vai fazer 8 jogos em 27 dias em 3 competições diferentes, né? O Cruzeiro pela Sul-Americana, o Galo pela Libertadores, Brasileiro, Campeonato Mineiro que já passou, o Milito e o Seabra vão ter que praticamente trocar o pneu com o carro em movimento, né? Fazer muitas mexidas. Fim de semana ainda tem clássico na Arena MRV, sabadão, 9 da noite. Cruzeiro e Atlético é o 4º clássico dessa temporada. Matheus Oliveira, conta pra gente, Matheus, quais são as quentes do Galo? Às vésperas de mais um jogo na temporada 2024, meu caro. Pois é, Rafa, um abraço pra você. Bastidores do Atlético agitados, afinal essa janela de transferências do mercado nacional fechando na próxima sexta-feira. Tem alguns jogadores na mira de outros clubes e jogadores na iminência de sair do Atlético. Quem é que tá podendo deixar o Galo? Edenilson e Patrick, que é desejado por outro clube, mas que a chance maior de ficar. Gemerson. Situação primeiro do Patrick. O Atlético já tem uma situação bem encaminhada com o Santos pro meia do Galo defender o Peixe no Campeonato Brasileiro da Série B. Últimos ajustes antes da assinatura do contrato. Patrick tem sido pouco usado nesta temporada, apenas 3 jogos. Tem ele em 2024, não marcou gol, não deu assistência, ficou fora da lista de relacionados das últimas 3 partidas e aí, segundo o clube, é devido a um edema na coxa. Ao todo, o Patrick tem 48 jogos pelo Galo, 1 gol e 2 assistências. Situação também do Edenilson. Quem quer o Edenilson é o Grêmio, um pedido do técnico Renato Gaúcho, jogador de 34 anos, ele até chegou a ser usado pelo Gabriel Milito no primeiro jogo do técnico do Galo, naquele clássico do jogo de ida da final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro na Arena MRV, só que depois sofreu uma lesão no cotovelo e ainda tem se recuperado dessa lesão. 60 jogos pelo Galo, 3 gols, 2 assistências. Tanto ele como o Patrick chegaram em janeiro do ano passado, pedidos do técnico, então técnico do Galo, Eduardo Cudê. O Patrick chegou junto ao São Paulo, 8 milhões de reais. O Edenilson foi contratado por 6 milhões e ambos com contrato com o Galo até o fim do ano que vem. Já a situação do zagueiro Gemerson, o interesse do Grêmio, a gente já havia noticiado isso ontem. Há também o interesse do Atlético Paranaense, pedido do técnico Cuca, que trabalhou com o Gemerson no Atlético. Poderia até haver uma troca entre o Gemerson e outro zagueiro do Furacão, o Pedro Henrique, aliás, só que o desejo do Atlético é de renovar com o Gemerson. O Atlético não pensa nesse momento em negociar o jogador. O Gemerson tem contrato com o Galo até o fim deste ano e uma história longa, né? 186 jogos, 8 gols, está na sua segunda passagem pelo Galo. O Gemerson que vem sendo bastante criticado pela torcida desde aquele primeiro
clássico da Arena MRV, em que ele fez gol contra e aí teve a infelicidade de fazer o gol contra também no clássico pelo estadual deste ano. Breno Galante, para saber de você, Breno, algum desses faria falta no elenco do Galo? Eu estava vendo aqui esses nomes, né? E vamos aqui separar por partes, né? O Patrick. O Patrick é um jogador que ainda nem jogou com o Milito, né? Não vinha sendo relacionado para alguns jogos. Sinceramente, eu não acho que a torcida do Atlético sinta falta do Patrick. Essa é uma grande realidade. Eu me decepcionei muito com o Patrick, né? Eu imaginava que o Patrick pudesse ter um melhor desempenho no Atlético. Teve até algumas oportunidades, né? Até com o Kudê, e a coisa não aconteceu. Agora, se a gente for olhar pelo lado financeiro, se você pegar o Patrick, que tem contrato até dezembro de 2025, né? Tem uma média salarial aí de R$600 mil, você fazendo as contas, o Atlético economiza 13 milhões e 200, transferindo pro Patrick, pro Santos. Eu acho que é uma boa, né? Vamos olhar o Edenilson. Edenilson também é outro jogador que veio, né? E também decepcionou. Não é um jogador que eu acho que hoje o torcedor sinta falta do Edenilson, né? Ele é improvisado na lateral direita, Saravia, que bom, né? Tá crescendo de produção, tem o Vitinho aí. Aí na posição dele, no meio de campo, tem vários jogadores que podem fazer a função dele ali. O Otávio tá em grande fase, o Alan Franco também. Aí você pega uma média salarial do Edenilson ali, 800 mil, ele tem contrato até dezembro desse ano. Você joga aí 7 milhões e 200 que você economiza, você liberando esse jogador. Poxa vida, é uma grana muito alta para você economizar de jogadores que estão sendo utilizados, né? Eles não são jogadores que têm uma importância tão grande para o elenco. E aí vamos falar do Gemerson. O Gemerson é titular. O Atlético jogou 15 jogos nessa temporada. Em 14 jogos ele foi titular, né? É um jogador de confiança do Milito. E aí o Cuca, que de bobo não tem nada, tá de olho nele para trocar pelo Pedro Henrique, que hoje é reserva no Atlético Paranaense. Sinceramente, eu acho que não seria uma boa para o Atlético, né? O Gemerson tem contrato até o final do ano, tá aí já, o Atlético tem interesse na renovação. Eu acho que o Atlético deveria renovar com o Gemerson, inclusive. Muitos criticam ele, eu acho, de forma injusta, por conta dos gols contra que ele fez, mas nos últimos jogos, para mim, ele tem feito grandes atuações. Então, vejo com bons olhos saída de Edenilson e Patrick. E o Gemerson, para mim, deveria ficar. Essa é a minha opinião, Rafa e demais. O Lélio mais cedo estava falando sobre essas questões aí de possíveis trocas, né? E a gente até perguntou, né, Lélio, você tá curtindo aí essas movimentações do mercado e tudo mais. Só relembra o que você opinou mais cedo aí sobre essas possíveis saídas de atletas do Galo, Lelão. Bom, o Patrick ir pro Santos, tudo bem, tá disputando a Série B. Agora, Edenilson ir pro Grêmio, para mim, é sem chance. Seria uma incompetência, mais uma, né, do departamento de futebol do Atlético, reforçando o adversário. Eu não consigo entender isso. Já deram de mão beijada o Pavon pro Grêmio. Não entendi. Mas está economizando. Só economiza e não contrata ninguém? Esse discurso aí já não me convence mais. É discurso aí para boi dormir. E o Gemerson é o seguinte, nós chegamos a um consenso, né, Rafa, de que ele tem atuado bem. E esse gol contra aí do primeiro jogo da final não foi nem culpa dele, para falar a verdade. Foi culpa do Maurício Lemos. A bola bateu nele e entrou. Quem fez a lambança foi o zagueiro uruguaio. E com o Milito, e técnico tem que, né, conseguir fazer isso, ele tem melhorado o Gemerson. Não é lá, né, o Beckenbauer, como tem um amigo nosso que chama de Beckenbauer, que é uma grande heresia para o futebol mundial, mas é o que o Atlético tem e dentro das possibilidades ele parece que vai melhorando. Mas para mim é sem chance. O Edenilson não rendeu. Beleza, quer se desfazer? Empresta para a segunda divisão. Para time da primeira, não. Queria saber a sua opinião também, Di. Olha só, também concordo com o Lélio, acho um absurdo se fizerem isso, empréstimo ou venda for para o Grêmio. Eu já acho estranho, porque ele tem um salário muito alto, o Grêmio, a princípio, não está disposto a fazer esse tipo de investimento, e aí ainda aparece o Gemerson também nessa história. Não vejo isso como uma verdade, a não ser que ele vai ser emprestado com o Atlético pagando parte do salário. Aí é pior ainda.
aí é pior ainda a situação. Né, que além de reforçar, você ainda vai pagar. Para mim é quase absurdo. No caso do Patrick, também não sei se o Santos tem essa grana não, sabe? E também se for para o Atlético continuar pagando parte, também não acho negócio bom nenhum. Aliás, nessas histórias todas, por mais que você tenha restrições a esses determinados jogadores, né, ou que você acha que ele não tem... aí eu tô falando torcedor e críticos e tudo mais, que você acha que eles não têm o mesmo poder técnico da equipe titular, né, dos jogadores que estão na equipe titular, você tem eles no banco como opção, uma hora ou outra e tal. O Edenilson foi importante em vários jogos que ele entrou, né, o Patrick ainda não teve essa chance. Eu também concordo. Exatamente. O Edenilson eu concordo mesmo. Muito importante, muito importante. Tinha hora que você falava assim, ele é o cara que faz tudo. Por que que ele se torna um cara de confiança de vários treinadores que passaram pelo Atlético, que a gente pode falar vários, né, porque foram mesmo, de vários treinadores que passaram pelo Atlético e não tem essa confiança de quem tá na arquibancada e tudo mais? Alguma coisa ele tem, gente. E de alguma forma tática ele tem. Tem gente que olha só a bola, né? Só onde que a bola tá indo, igual câmera de televisão. Mas não é sempre assim. No caso do Gêmeos, para mim, seria negociar o Gêmeos agora uma burrada de todo tamanho. Sabe por quê? Além da permanência do Gêmeos, o Atlético está no mercado contratando outro zagueiro. Vai arrumar onde? O Milito, ele joga basicamente no princípio dele de jogo, na saída dele, com a força de 3 zagueiros. O Atlético não tem 3 direitos, gente. Ainda vai negociar o Gêmeos, porque o cara... Não passa na minha cabeça isso. A não ser que o Gêmeos esteja com o saco cheio da encheção de saco que tem em cima dele. E no caso do Gêmeos, ele já conquistou o Milito. Fim de história, sabe? Então aqui, o Atlético precisa contratar mais um zagueiro, é básico para que ele continue aí na sua né, trajetória. E aqui não vem com essa história de tirou metade para pagar metade, o outro paga metade, o outro aqui... Não é isso que o Atlético precisa. Neste momento, se o Atlético quer alguma coisa, ele precisa se reforçar e não mandar jogador para adversário. Eu entendo os pontos de vista de todo mundo, do Breno, do Lélio, da Admara. Concordo, viu, Matheus, que o Gemerson, dos defensores do Galo, é o que tem regulado mais nos últimos jogos, principalmente depois da chegada do Milito. Só que a turma aqui nas redes sociais... Se puder dar tchauzinho, paga até passagem pro Gemerson ir pro aeroporto. É o caso do David Rocha, que ouve a gente falando o seguinte, tá? Vou pegar a opinião de um só. Galo vai repetir o erro de renovar com o jogador por conta de bons jogos que fez no fim de contrato. Foi assim com Vargas, com Mariano. Passagem do Gemerson não é boa e não tem que renovar. Acho certo deixar finalizar o contrato aqui e já tá bom demais. Deixa cumprir o contrato e ponto final. É uma das mensagens aqui de gente que concorda que o Atlético deveria negociar o Gemerson. Mas ele tem contrato até dezembro, Até então ele não tem que ir embora hoje. E eu não estou pedindo para renovar contrato, não. Agora, não tem que dispensar agora. Campeonato Brasileiro começou. Aí você vai e dispensa 3 camaradas assim, do nada... E a reposição? Porque o Pavão, beleza. Surgiu o Alisson no Campeonato Mineiro. Mas... Nos últimos jogos, ele já nem entrou. Né? E é bem compreensível que é um jovem jogador, aos poucos, ele vai readquirir uma confiança maior e tudo mais. Ô, gente, se o Atlético fizer o que está todo mundo esperando, ele vai ter aí, no mínimo, aí, mais uns 58 jogos da temporada. Você vai precisar de gente para jogar. E sem contar os lunáticos, que esses aí eu já achando. Olha, amanhã contra o Criciúma tem que ser time reserva. Reserva por quê? Reserva? No Campeonato Brasileiro? Início de campeonato? Não conhecer. Não conhecer a história. Ontem, quando teve a sua queda de retorno, eu tava falando. Quem é atleticano, brother, tem medo do Criciúma, meu chapa. O histórico tá aí, ó. Nós vamos falar já do retrospecto. Só mais uma aqui antes de voltar pra você. Matheus Romério, de Jardim Riacho, falando o seguinte. Quanto a Edenilson e Patrick, já vão tarde. Quanto ao Gemerson, vai fazer o gol do título da Libertadores 2024. Tá esperançoso aqui o Romério do Jardim Riacho, Matheus. Depois de o Atlético ter sido campeão mineiro, o Galo até postou no Instagram uma foto do Gemerson segurando a taça, claramente numa tentativa de dar uma moral pro jogador, né? A questão ali é a torcida, mas a torcida já pegou no pé de tanta gente, né? E aí, começar de Mancini, belelém. Eu fui olhar os comentários, né? E tinha uma
divisão bem clara, assim, muita gente defendendo, muita Sim, gente. sim. Mas depois do jogo é que veio essa divisão, porque antes estava assim, 90% contra o Gemerson, verdade, né? verdade. Inclusive no jogo diante do Rosário Central, o Gemerson foi vaiado depois daquele Sim. passe errado que o Guilherme Arana deu para ele não chega a tempo e surge o gol do Rosário Central. O Gemerson foi vaiado 2 vezes depois daquele lance e na segunda vez parte da torcida aplaudiu o jogador, dando uma moral para ele também. Existe uma divisão mesmo, né? E Existe. nem tô falando, torcedor pra mim, gente, pode falar e ser o que ele quiser. Esse é o papel dele, torcer, vai pra arquibancada, faz isso aí. Agora, a questão analítica cabe a gente, porque o que é paixão pra ele é profissão pra mim. Então, assim, o tipo de situação e a análise que a gente faz é diferente. É diferente. É razão para você e para os técnicos, né? Exatamente. Que lidam com isso profissionalmente. Tanto é que eu até fiz um levantamento, não lembro de cor os números. O Gemerson, desde a volta dele ao Atlético, no segundo semestre de 2022, passou por Cuca, Cudê, Felipão e agora Milito. E ele foi o que mais jogou dos zagueiros. Com todos, mesmo quando os 4 estavam disponíveis, Sim. porque em dado momento Igor Rabelo e Bruno Fux frequentaram bastante o departamento médico, mas mesmo com todos disponíveis, o Gemerson foi o mais acionado por todos esses 4 técnicos. Mudando de assunto... Talvez menos pelo Cuca, porque o Júnior Alonso volta, né? Ele volta. Mas eu digo o seguinte, Lélio, desde que o Gemerson passou a ser titular do Atlético, ele não mais perdeu posição. Não, é absoluto mesmo. Isso é verdade. Só e pra olha gente... que eu achava o Lemos antes da contusão, eu achava assim, que ele era o que estava em melhor condição. O Van Dijk uruguaio, que um amigo meu chamou lá no jogo do Galo ano passado. Tá brincando, né, Dan? Tá afastado do Senhor Jesus, né, Petolino? Um abraço pra você. Van E assim, Dijk. teve um momento... Duro, hein? Teve o momento do Igor também, de ser o melhor. Teve, né, o momento de todos eles. Mas eu acho que mesmo tendo todos eles, assim, cada um o seu momento, o Gemerson foi o que teve mais coesão ali entre as duplas, né? Verdade. Um assunto que a gente começou a falar ontem, teve mais uma repercussão hoje. Está afastado o árbitro de Atlético e Corinthians, Yuri Elino. Ele captou um jogo bastante polêmico, né? Nossa. Errou bastante, a meu ver, contra o Atlético pela expulsão do Batalha, pelo primeiro cartão amarelo que eu achei injusto, e pela não expulsão do Fagner. Gerou bastante reclamação. O Atlético falou que ia protestar oficialmente junto à CBF nesta semana, portanto está afastado o Yuri Elino e outros 2 árbitros já nessa primeira rodada. Além dele, o mineiro André Luiz Schettino, que apitou Atlético Goianiense e Fluminense, além do Flávio Rodrigues de Souza, que apitou Vasco e Grêmio. Portanto, o Yuri Elino vai ficar um tempinho na geladeira. O Atlético, que agora já pensa no Criciúma, adversário de amanhã, fez hoje o último treino, apenas 2 atividades, pôde comandar o técnico Gabriel Milito. E o Milito vai mudar o time inevitavelmente, mais uma vez, 6 jogos, 6 escalações diferentes, dessa vez porque ele não conta com Batalha, que Sim. foi expulso. Fica a dúvida, meu caro Rafael Leal. Alan Franco de volta? Só o Otávio de volante e o Scarpa entra no lugar do Batalha? Quem sabe uma chance pro Alisson? Qual que seria a melhor opção pro Galo, hein? Vou perguntar essa pra Breno Galante. E aí? Quem joga no setor, Breno? Ô, Rafa, deixa eu só voltar aqui nessa questão da arbitragem, porque eu fico impressionado com a CBF, porque, ok, ela deu um gancho pro árbitro. Ela podia ter um pouquinho mais de bom senso e colocar um árbitro experiente pro jogo de amanhã. E aí, ela escala o Paulo Belenense Alves, que fez uma partida até hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, que ele apitou Cuiabá e Atlético Paranaense. No mais, ele só apitou ali jogos da Série B e tudo. Sinceramente, se esse cara amanhã não vai bem, e ele tem um risco, né? Ele nunca, talvez, apitou um jogo com essa magnitude da do Atlético, não sei, né? Poderia ter colocado um árbitro para não correr nenhum tipo de risco, sabe? Um árbitro mais experiente. Mas é a CBF, ela fica dando moleza pro azar. Quanto à escalação, eu iria de Otávio e Franco. Eu colocaria o Alan Franco nesse time. E eu tenho a minha dúvida em relação ao Saravia, sabe, Rafa? O Saravia vem jogando vários jogos, numa intensidade muito grande.
Eu tô esperando para ver qual vai ser a hora que o Milito vai poder poupar o Saravia. Ele tem um clássico no sábado contra o Cruzeiro que não deixa de ser importantíssimo para o torcedor do Atlético que ainda não viu o Galo vencer o Cruzeiro na Arena MRV. Então eu tenho essa desconfiança que talvez ele possa ali, como ele já fez no outro jogo, que ele tirou tanto o Franco quanto o Scarpa, eu acho que, por exemplo, amanhã ele pode voltar com o Scarpa nesse time e tirar o Igor Gomes, fazer mais ou menos o que ele fez contra o Rosário. Acho que poderia colocar o Otávio Franco, talvez o Mariano, para poder poupar um pouco o Saravia. Quer dizer, algumas opções de mudança a gente vai ver amanhã. O Milito já deu a entender isso, essa questão da rotatividade, e lembrando que sábado você tem um clássico e semana que vem tem Libertadores. Então eu acho que essa questão de fisiologia pode pesar muito amanhã na escalação também.